Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai analisar alguns acontecimentos atuais de Black Clover, pois tudo indica que Asta vai ganhar um novo poder, um poder mágico. Sim, agora existe uma possibilidade do nosso garoto sem mana conseguir fazer magia. E tudo isso vem graças ao reino de Hest, um poder novo encontrado naquele lugar, algo que só existe ali. Ninguém de Clover possui essa habilidade, mas em Hest parece algo bem comum. E agora a gente vai ver se o Asta pode conseguir este poder para usar junto à anti-magia. Um novo poder além do demoníaco pode ser alcançado pelo nosso garoto. E agora com ele pode usar uma mana que não tem limite. Mas antes de eu seguir com toda a explicação e também com as teorias, eu preciso apresentar pra vocês a Crunchyroll. Cara, é o lugar perfeito pra você assistir Black Clover e vários outros animes também. Um monte de gente me pergunta onde eu assisto Black Clover, onde eu vi Black Clover dublado e onde eu assisto vários outros animes. E a resposta é simples, Crunchyroll. Galera, Crunchyroll é um serviço de anime totalmente oficial que traz os animes pra gente na melhor qualidade possível. Toda temporada eles renovam o catálogo trazendo vários novos animes e também tem vários animes de temporadas anteriores pra gente sempre tá assistindo. Além disso, a gente consegue assistir também em várias plataformas diferentes. Dá pra assistir no celular, no videogame, dá pra assistir no PC, na TV usando um Chromecast ou um aparelho Android e vários outros aparelhos também. Além disso, a gente dá pra assistir na mesma conta em 4 aparelhos simultaneamente, ou seja, você pode estar assistindo o anime na TV e abrir outro no celular ao mesmo tempo. E o mais legal é, se você parar de uma parte de um episódio de um anime no PC, você pode continuar assistindo em outro aparelho de onde você parou, sem ter problema nenhum. Isso facilita demais. Além de, é claro, a gente sempre ter organizado bonitinho o nosso histórico e a nossa lista também. Assistir na melhor qualidade e ainda ter toda essa facilidade, isso ajuda demais, pessoal. Então confere aí embaixo o primeiro link na descrição e saiba mais sobre a Crunchyroll. Com o link aí embaixo você vai ter 2 semanas de teste pra aproveitar bastante. Então não perde tempo, se cadastra pra ajudar a indústria dos animes e a Nishounen também, conto com você. Galera, então, como a gente sabe, Black Clover conta a história do Asta, um garoto que possui um grande poder, só que o poder não é dele. Asta nasceu num mundo de magia, todo mundo usa magia, todo mundo vive pela magia e faz tudo com ela, só que o Asta nasceu sem mana nenhuma, ele não possuía nenhum poder mágico e nenhum modo de poder usar magia. Asta cresceu dando duro pra viver sem usar mana, mas sempre sonhando em usar esse poder, e agora existe uma certa possibilidade pra isso, mas vai ser ligada à anti-magia também. Pra quem não sabe, em Black Clover as pessoas possuem grimórios, livros mágicos que o permitem liberar mais poder, e estes livros estão ligados com a própria vida da pessoa. Acontece que o Asta na seleção de grimórios não recebeu grimório nenhum, só que do nada ele simplesmente foi escolhido, no meio da rua. Um grimório completamente estranho, diferente de tudo que já havia sido visto, apareceu na frente de Asta, um grimório com um trevo de 5 folhas. Em Clover sempre existiu uma grande lenda, e o grimório do Asta fazia parte dela. Todos que viviam em Clover recebiam um grimório mágico com um trevo, isso porque aquele era o reino do trevo. Só que existia algo oculto, algo escondido ali dentro. A maioria das pessoas recebiam um trevo de 3 folhas, aquilo representava sinceridade, esperança e amor. Mas a cada geração existia alguém incrivelmente poderoso que acabava recebendo um grimório com 4 folhas estampadas, ali habitava um bom agouro, essa pessoa estava destinada a fazer grandes coisas. Mas também existia um terceiro tipo de grimório em Clover, um grimório onde nascia uma 5ª folha. Este era o grimório mais raro e quase ninguém tem a sorte, quer dizer, a falta de sorte de o ver. Dentro da 5ª folha reside um demônio. E o Asta então acabou recebendo um grimório do trevo de 5 folhas e usou esse poder. O garoto que não possuía magia nenhum conseguiu usar um certo poder graças a esse grimório aí. Este permitia a Asta convocar uma espada capaz de impedir magia, cortar magias e rebater. Esta era uma lâmina de anti-magia. E depois disso, com o passar do tempo, Asta vem encontrando outras e outras espadas também que eram inseridas dentro daquele grimório. Essas espadas eram lâminas de anti-magia e o Asta conseguia com cada uma fazer um tipo de efeito diferente. Acontece que este não era o poder das espadas. No passado, aquele grimório do trevo de 5 folhas foi um grimório do trevo de 4 folhas. Sim, diferente de todos os outros grimórios, o grimório do Asta já pertenceu a uma outra pessoa. Este era o Elfo Lich. No passado, aquele elfo possuía lindas espadas incríveis, espadas que faziam parte de sua magia, a magia de lâminas, e elas residiam em seu grimório do trevo de 4 folhas. Sim, o grimório de Asta no passado já foi um grimório do trevo de 4 folhas e pertenceu ao Elfo Lich, um elfo destinado a grandes coisas. Acontece que este elfo não teve tempo de fazer suas realizações, afinal a sua espada acabou sendo completamente corrompida, junto à sua magia, junto ao seu grimório. Isso porque ele foi enganado por um demônio. Há muitos anos atrás, aquele monstro fez com que o Elfo Lich entrasse em desespero, e quando um dono de um grimório de 4 folhas cai em desespero, um desespero extremo, nasce uma 5ª folha ali. Foi assim que surgiu o grimório do Asta, mas algo mais estranho ainda aconteceu. Aquele grimório deveria aparentemente só ser usado por um demônio, e isso utilizando as magias de espada. Um humano não poderia usar aquilo. Só que no futuro algo completamente diferente aconteceu. Afinal, o Asta estava usando a magia de lâmina, só que agora com lâminas
corrompidas e uma magia completamente diferente da que o Lich usava. Isso porque foi revelado depois por um outro demônio que aquela magia não pertencia a Asta e não pertencia ao Grimório também. Aquela magia, na verdade, pertencia a um demônio que estava vivendo dentro do Grimório. E ele estava usando as lâminas de antimagia e também aquele Grimório para liberar a antimagia e assim dar o poder que o Asta vem sempre usando. Inclusive, ele já chegou a se encontrar com Asta e nesse encontro, bem, ele tentou tomar o corpo do garoto e quando não conseguiu, bem, o Asta liberou a sua forma demoníaca, a forma mais poderosa do garoto, a sua forma de antimagia. Desde que todas essas revelações não foram feitas, a gente sempre acreditou que sim, o Asta nunca teria magia e ele simplesmente foi um garoto de sorte por ter sido escolhido por aquele Grimório. E realmente pode ter sido sorte ou algo assim, só que, bem, o fato dele nunca poder usar magia, nunca poder usar mana, pode não ser total verdade, afinal ele pode vir a usar, uma mana que novamente, assim como foi com a magia do demônio, não é um poder dele. Isso porque agora existe um novo tipo de magia, na verdade é um poder que pode amplificar magia e deixar tudo mais forte. Um poder que usa a mana da natureza, o poder do reino de Heart. Durante o capítulo 225 do mangá de Black Clover, o Asta, Mimosa, Noelle e o Finral entraram no reino de Heart. Eles conseguiram ir até aquele outro reino. E ali dentro eles conheceram a história daquele lugar, um país criado há 1200 anos atrás. Só que durante gerações, a rainha dali fez um pacto com o espírito da água para usar sua magia de água para proteger todo o seu reino. Não só isso, como o espírito da água pegava emprestado o poder da água das árvores, o poder da natureza que vivia ali em volta para repelir invasores indesejados. E assim aquele ambiente, aquela natureza que já era rica em mana, continuava a florescer e continuava também emanando muito poder. Acontece que mais tarde nos foi mostrado que não era só o espírito da água que conseguiu usar aquilo, que conseguiu usar a mana da natureza. Depois de alguns momentos a gente viu um cidadão de Heart, o Gaja, que era um dos guerreiros daquele lugar, bem, voando, só que sem usar nenhum tipo de magia. Todo mundo já achou aquilo estranho, só que depois disso, quando ele decidiu lutar, ficou ainda pior. Ele ficou cercado por runas mágicas, algo completamente desconhecido, algo nunca visto antes pelo pessoal de Clover. Tudo aquilo foi muito estranho, ele estava emanando muito poder. Aquele cara estava prestes a enfrentar Noelle, mas ele não estava fazendo absolutamente nada, só aquelas runas mágicas estranhas estavam flutuando em volta dele, até que vão em volta do seu braço e a gente vê um pouco de eletricidade surgindo ali. A Noelle então percebe que ele usaria uma magia do elemento raio, só que tinha runas estranhas aparecendo ali e ele não fez nada para convocar sua magia, ela simplesmente já estava aparecendo, ele simplesmente estava emanando sua mana. Depois disso então aquele cara usou uma magia de raio com uma facilidade tremenda, mas aquilo era de alto nível. A Noelle só conseguiu escapar porque ela realmente na forma Valkyria era muito veloz, mas aquela magia simplesmente desviou e continuou indo atrás dela, perseguindo até que fosse acertar, só que Noelle escapou graças a Finral. É então que eles começam a perceber que aquilo era muito estranho, aquilo não era uma magia comum e provavelmente ela era daquele nível de poder graças àquelas runas estranhas, provavelmente uma técnica única e especial do reino de Heart. Aquele primeiro ataque realmente não conseguiu atingir Noelle, mas ele não desistiu, ele já estava prestes a dar um segundo ataque, mas agora para acabar com todo mundo do reino de Clover de uma só vez. Aquele cara então simplesmente ergue suas mãos e aquelas runas simplesmente começam a deixá-lo, elas começam a percorrer e depois disso subir em direção ao céu. Vemos então todas aquelas palavras mágicas indo para muito alto e então elas girando e girando no céu, formando alguma coisa lá em cima. Depois disso então todo mundo percebe que estava sendo formado uma magia ali, algo completamente diferente de tudo que a gente já tinha visto. Um círculo mágico havia nascido daquelas runas e depois disso uma grande trovoada estava aparecendo, várias nuvens estavam se formando. Aquela era uma magia de raio de alto nível, talvez a mais forte de Gaja, talvez a mais forte que ele pudesse fazer. É então que ele explica que humanos não têm a menor chance contra a enorme quantidade de mana concentrada na natureza. Sim, pra quem não sabe, a mana não só existe dentro das pessoas, ela existe na natureza também. E dependendo da quantidade e densidade dessa mana, ela fica diferente de um lugar pro outro. Geralmente começa a existir forças gravitacionais agindo de um modo completamente estranho, talvez animais estranhos aparecendo ali, criaturas mágicas nunca vistas antes. Mas uma coisa é certa, em todo lugar existe mana na natureza e a mana é sempre de alto nível, maior que qualquer humano pode ter. Afinal, a gente tá falando do mundo inteiro, a gente tá falando da própria natureza. Alguns lugares podem ter concentrações maiores, mas em todo lugar existe uma grande quantidade de mana. E é este o poder que eu acredito que o reino de Heart está usando através daquelas runas. Como a gente viu, o Gaja mesmo disse que ele não estava usando sua própria mana, ele estava usando a mana da natureza e ele causou uma explosão sem precedentes. Foi um ataque único que destruiu absolutamente tudo ali. E existe uma grande possibilidade de o Asta acabar aprendendo como usar a mana da natureza para conseguir lutar, e diferente da mana que existe dentro das pessoas, a mana na natureza não tem uma certa afinidade com elementos não. Ela simplesmente é compatível com todos os elementos existentes, mas eu acredito que o mago dominaria ela melhor com maior intensidade se ligasse ela com o elemento que ele já pratica. No caso, o Asta não tem elemento nenhum, talvez ele possa usar isso com a anti-magia, mas eu acredito que no caso dele vai ser para usar apenas pequenas coisas elementais, como por exemplo quando o Gaja usou provavelmente magia do vento. Afinal, como a gente viu, ele simplesmente estava voando ali, a gente não viu nada ligado a raio ou coisas assim. Ele simplesmente usou a mana na natureza para conseguir voar, e o Asta precisa voar sim. Um outro ponto muito importante é que o Finral ainda perguntou como que ele estava flutuando sem usar magia, e praticamente isso foi para chamar nossa atenção para esse fato, para assim a gente já pensar no Asta também, eu acredito que seja algo assim. A pergunta que viria era a seguinte: como o Asta viria a aprender esse tipo de poder? E é claro, com a ajuda da rainha de Heart e também do Gaja. Afinal, a gente tá vendo que eles estão lutando, e sim, mas não existe um motivo certo para
isso. Eles sempre estão lutando dizendo que querem o poder demoníaco do Asta, mas isso pra proteger o seu próprio reino, pra salvar o seu próprio reino de Hash. Então provavelmente algo muito ruim está acontecendo ali, talvez um ataque demoníaco ou algo desse jeito. E então o Asta se juntaria a eles pra o impedir. Afinal, como a gente viu durante o último capítulo, ele está prestes a dar de cara com a própria rainha de Hash. Ele acabou quebrando o quadrado protetor de água que ela estava dentro e provavelmente vai a encarar frente a frente e vão conversar. Eu acredito então que pode não acontecer nesse próximo capítulo, mas eu acho que eles vão se entender e vão começar a trabalhar junto. O Asta já enfrentou um demônio e sabe como tudo isso é ruim, então é claro que ele não deixaria de ajudar, afinal ele nunca deixa de ajudar ninguém. O Asta acabou virando companheiro de várias pessoas que já foram seus inimigos, e isso realmente pode acontecer novamente, agora pra lutar contra um inimigo comum. E não é só isso, esse inimigo pode ser tão poderoso que a rainha, que a própria rainha, poderia oferecer a Asta um modo de ajudá-la a realizar o seu sonho, na verdade de ajudar todos os seus companheiros também. Aprender a usar o fluxo de mana na natureza pra poder executar algumas magias. E isso pra auxiliar todo mundo na batalha contra o demônio. Eu acredito que algo assim pode acontecer, o Asta pode continuar realmente sem ter mana nenhuma, mas utilizando a mana presente na natureza. Mas comenta aí embaixo o que vocês acham sobre tudo isso, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!